Fazer tempo mesmo, e aí, tudo certo, hein? Ô, tranquilo, tranquilo. Tinha, faz 2 minutos que eu tinha entrado. Tava explicando pra galera porque a gente resolveu falar, cara, disso aí, né? Porque a gente tinha colocado a caixinha de pergunta ali, hoje é quarta-feira, foi segunda, né? E perguntando Sobre sobre treino, né? a dificuldade que a galera tinha em emagrecer. Quando falava Uhum. em emagrecimento, qual que era o primeiro problema que vinha na cabeça? E aí apareceu algumas respostas, né? Algumas já tradicionais, problema com comida, comer porcaria, exercício físico e blá blá blá, e ansiedade também. Só que na verdade a É, ansiedade sempre aparece. Sempre quando a gente fala em alguma coisa relacionada a emagrecer, a ansiedade sempre tá ali. E aí quando a gente replicou, cara, foi o que mais deu voto, né? Deu 27 votos de sim concordando. E aí só voto feminino também. ainda mais que na situação que tá, todo mundo acaba sofrendo disso, né, cara? É, Não sabe o que vai acontecer e tal, então sim. fica a flor da pele mesmo. Mesmo quem Mas, nunca enfim. teve ou quem... Mas fora dessa situação também, isso é uma coisa que atormenta muito, principalmente as pessoas que querem emagrecer, né? Boa parte delas, eu acho que sofrem disso e não sabem como lidar com a situação, né? Uhum. A gente vai ver Então, hoje. Sim, talvez tenha gente que nunca se ligou e se identifique também, né? O que a gente vai falar aqui hoje. pode ser que sim. É, porque na verdade, às vezes as pessoas até têm um conceito um pouco diferente do que é a ansiedade, que é isso que a gente vai Sim, discutir hoje, né? sim, sim. Então, pode ser que muita gente se identifique e pode ser que dê para ajudar muita gente também, né? Uhum. Mas eu acredito que todo mundo precisa entender primeiro o que é a ansiedade, né? Mas tu Perfeito. pode dizer pra gente mais ou menos o que pode ser a ansiedade, o que é a ansiedade, o Não, que que rodeia então, isso? antes da gente especificamente responder as perguntas, para não dar conflito também, só deixar claro que o que a gente vai falar aqui hoje é baseado em dados científicos, né? Então, tipo, não tem, tipo, talvez, é o que fulano fala, Uhum. fulano sente e tal, não. É o que a ciência hoje nos mostra relacionados à ansiedade. Então, provavelmente, muitas pessoas vão se identificar, quem discordar, daí tem que ver o porquê, mas especificamente tudo que a gente vai tratar aqui é iluminado pela ciência Sim, sim. atual que fala sobre ansiedade, tá? Para ninguém achar que a gente, tipo, assim como a gente quando fala de treino, de alimentação, de comportamento de modo geral, a gente também é pautado em dados científicos sobre ansiedade, apesar de não ser um tema especificamente da educação física, é da saúde, Da nossa área, né? não é específico da Abrange um nossa área. todo. Mas acredito que tem tudo a ver com o que a gente quer passar aqui hoje, tá? Ah, Bom, depois eu acho até bacana, tu tens o nome do estudo ali, né? Se alguém tiver, tem, depois a gente bota o print ali pra tem galera dois, três. dar uma Sim, olhada sim, também. posso. A gente bate foto aqui depois e coloca ali no Beleza. story. Então, Show. Matt Fischer, contei pra nós qual que é Então, cara, o que que é. a definição científica hoje eu até escrevi para ficar bem bonitinho, mas tem algumas palavras para pensar para a gente dar continuidade no assunto. Né? Então, ela fala de agonia, angústia, ânsia, nervosismo diante do estado emocional Uhum. de um futuro incerto e perigoso, o qual o indivíduo se sente impotente e indefeso, tá? Então, as primeiras palavras, agonia, angústia, ânsia e nervosismo, provavelmente quem sofre disso vai se identificar bastante. Isso é uma definição geral do que a ciência traz. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que está bastante em voga agora por causa do corona, está aparecendo bastante esse nome, que é como se fosse a mãe das diretrizes de coisas relacionadas à saúde. Ela classifica também em 3 palavras, que é a preocupação, incapacidade e o medo, tá? Então, preocupação, incapacidade e medo. Quem está vendo aí, guarda bem essas palavrinhas que vocês vão entender no decorrer e a gente vai conseguir fazer uma associação. E Mas isso é uma coisa. o Pode. interessante da ansiedade é que ela tem muito. A gente vai falar depois com o que tem a ver com o emagrecimento, mas dá para comparar bastante, porque ela tem também um efeito causa-consequência, como se fosse um efeito bola de neve. Então, o que dá para perceber que quanto mais a pessoa tem, mais ela tende a ter. Então, é mesmo aquela situação que a pessoa que, tipo, no dia que não foi para academia, ela já come uma porcaria porque já não foi mesmo, foda-se. Então dá para perceber que a sensação, o Sim. que acontece com a pessoa é a mesma coisa. O que tu ia falar ali, né? Que eu Tá, cortei. mas deixa eu te perguntar, então, a ansiedade pode-se dizer que é uma coisa que não aconteceu ainda, ela tá para acontecer, então. É isso? Isso, a pessoa sofre, digamos, por Ela sofre por antecipação. antecedência. Isso, Ah, exatamente. sim. Uhum. Exatamente. É isso aí Então tá, aí, cara, que acontece. tu,
E o que que fala a respeito sobre a diferença entre, tipo, homem e mulher? Tem diferença? Por exemplo, a mulher é mais ansiosa por algumas Sim. coisas, ou o homem. E Aham. isso tem diferença É, entre os dois ou não? particularmente ali no dia que a gente discutiu para fazer a live sobre, eu até te mandei aquela notícia, cara, eu particularmente não fazia ideia e não sabia se realmente existia uma diferença ou não, como é que era e tal. Não fazia Uhum. ideia mesmo até que a gente começou a pesquisar e tal. E aí eu li vários artigos, li também notícia, mas eu gosto sempre de embasar por artigo, porque notícia, às vezes, o cara coloca o viés ali, escreve do jeito que acha melhor e tal. E, cara, tem Sim. uma diferença bem significativa. Acho que por isso que a gente vê tanto aqui quando a gente publica as coisas, quando a gente toca no assunto, que ele acaba vindo mesmo, porque as mulheres que seguem se identificam bastante, tá? Então, os dados também de 2017 da OMS é quase 100% a mais. A mulher sofre praticamente o dobro. Então, no mundo, em 2017, tá? 7,7% das mulheres sofriam com algum tipo de ansiedade. E também vale ressaltar, para deixar bem claro, existem vários tipos de ansiedade, por exemplo, tipo, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, ele é um tipo de ansiedade. Então, tipo, a Uhum. agorafobia é um tipo de ansiedade, então existem também vários tipos. Então, 7,7% das mulheres do mundo sofrem com algum tipo de ansiedade, contra 3,6% dos homens. Então, é quase o dobro. Mas isso 7,7 está contra 3,6. isso tá ligado diretamente à fisiologia da mulher? Ou Fala, tem algum motivo? fala, Brunão, beleza? Então, cara, o que que acontece, tá? Algumas coisas assim que eu li, mas não senti muita firmeza, eles chegam a levantar a hipótese da diferença hormonal, tá? Mas eu não senti muita firmeza, então por isso que eu não trouxe aqui. Basicamente, são três aspectos que demandam muito, e assim como o emagrecimento, a ansiedade também, ela leva esse fator na verdade, vários fatores em consideração, então dá para dizer que é algo multifatorial, igual emagrecer, então não é só uma coisa que Uhum. vai causar ansiedade na pessoa, são vários. E aí existem três que são bem ressaltados nessa questão, que são os fatores socioculturais, econômicos e ambientais. E aí é que pega mais para a mulher e por isso que ela sofre tanto, tá? Porque, qual é o exemplo que a gente pode dar, por Quais exemplo, são? de Econômicos? sociocultural, econômico e ambiental, tá? Isso aqui é o que pode fazer É porque diferença. falhou. Uhum. Como é que ela pode se manifestar na mulher nessa situação? O sociocultural é o mais clássico, tá? Porque a gente pode pegar o exemplo claro da nossa sociedade. Querendo ou não, independente do país, qualquer lugar do mundo, ainda existe uma prevalência de homem, né? Então, tipo, a mulher sempre no mercado de trabalho ela tem um certo preconceito, às vezes ela tem que trabalhar Sim, mais para ganhar a mesma coisa, aquela história toda. Tipo, foi até tema da última eleição de presidente lá sobre a igualdade de sim, salário e tal. sim. Então, isso é um problema que afeta muito a mulher, pode ser uma questão levantada sociocultural bem forte para ela sofrer, por isso que a ansiedade pega mais nesse sentido. Outra coisa muito importante que eu até anotei aqui também é questão de jornada de trabalho e renda, falei agora. A pressão social, então, por ser mulher, então, muito mais afazeres, às vezes muito mais tarefas. Então, às vezes a mulher tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que fazer um monte de coisa e ainda tem que, tipo, performar. Filho, não sei o quê. Exatamente, tem que emagrecer. Então, tipo, tem um monte de pressão Uhum. muito maior, Uma pressão em digamos, cima, assim. muito mais tarefa, muito mais afazeres comparado ao homem. E a mulher também, por uma questão sociocultural, está mais exposta à violência também, em todos os sentidos, né? Desde violência doméstica, tipo, na rua, Uhum. relacionado a estupro, por exemplo, algo que é bem relatado na ciência, isso. Tipo, mulher sai na rua, recebe cantada e tal, então são coisas que não é comum acontecer com o homem, com a mulher acontece normal. E aí as palavras que Sim. eu falei lá no começo, muito mais relacionado à incapacidade e ao medo, como é que ela vai lidar com isso tudo, então ela acaba sofrendo Uhum. por antecipação nesses quesitos, por isso que ela pega muito mais forte na mulher do que no homem. Faz sentido. Outro fator interessante também é uma questão da faixa etária. Então, se a gente for afunilar ainda mais os quesitos, as mulheres mais jovens, e aí é mais nessa linha, tipo, a principal audiência nossa, a principal galera aqui que segue a gente, a faixa ali entre 28, 30 anos a 40 anos, também acaba sofrendo
um pouco mais por a questão tipo de carreira, família, trabalho, etc. Então, essas questões também pegam bastante, principalmente nessa faixa etária. Então, quem está tipo, construindo carreira ou tem uma ascensão, quer crescer na carreira e ao mesmo tempo construir família, etc., também nessa faixa etária específica ela pega ainda mais, que é a galera que segue aqui, né? Qual é a faixa etária, tu sabe? De cabeça? Cara, mais ou menos ali 25, 35, 25, 40, mais ou menos. Seria a idade adulta, né, E, mais ou menos. e o estudo pega alguma coisa assim, tipo, mulheres que são mães ou mulheres que trabalham Não, fora, não, alguma coisa assim, ou nada não. muito Ele específico? falava justamente sobre os fatores, digamos, dependentes, né, as variáveis que Dependendo. Sim, poderiam pegar. sim. Aí, na Bom, questão econômica, vou trazer só um gancho para antecipar um pouquinho, mas a questão econômica a gente pode pegar o exemplo de agora, então as classes que não são tão, digamos, abastadas, classe tipo baixa ou média baixa também sofrem mais, porque tipo toda a questão de não sabe se vai ter um escassez, emprego dinheiro. amanhã, Sim, vai ter a renda amanhã, exatamente. Então isso também pega bastante. E na questão ambiental é que é que pega também, cara, num fator que dá para considerar essa questão de classe junto, porque, tipo, às vezes não tem acesso, por exemplo, a um tratamento ideal. Então, tipo, a pessoa sabe que ela não vai conseguir se tratar e é um problema do ambiente que ela vive, que ela não tem um serviço de saúde e aí tem vergonha. E aí também, às vezes, o ambiente que ela tá, a família, as pessoas também não apoiam, não entendem e ela sofre mais ainda e aí acaba virando aquele efeito bola de neve, como eu falei no começo. sim. Então, E o trazendo, fator tipo, sociocultural, econômico e ambiental pega muito nessas questões. então, trazendo para o nosso meio, assim, para gente que trabalha com mulheres e quer emagrecer, pode-se dizer, então, que na verdade por ter todos esses fatores que tu falou agora, todos esses problemas, né, pressão externa, pressão interna, talvez dentro Uhum. de casa, filho, sociedade e tal, ela acaba vendo na comida um desestresse para aquilo que ela está acontecendo ali agora. É isso? Perfeito, Pode-se dizer que é isso, então. perfeito, dá para dizer que é isso. Um dos, né, digamos, um dos motivos que faz ela comer, tipo, loucamente, pode ser tudo isso. Então, às vezes, tu pegar, que nem tu falou, a pessoa que ela se encaixa em todos esses aspectos, é praticamente uma bomba relógio, né? Então, há uma grande chance de se dizer que ela vai ter ou vai sofrer em algum momento com ansiedade. E aí ela pode ser um dos escapes, pode ser a comida. E aí, lógico que a gente também dá para levar um dos estudos que eu vi aqui também ele cita é a questão comportamental do hábito, né? Então, por exemplo, alcoolismo e tabagismo também são fatores que podem aumentar ou não a ansiedade nessa pessoa. É interessante, tô falando desse negócio agora e, cara, antes aí de acontecer essa loucura dessas semanas aí, aconteceu de uma aluna minha, ela chegou pra mim e ela disse, meu Deus, Jackson, eu vim do trabalho ontem e tal, e aí passei no mercado, eu vim estressado e tal, por conta que dessa loucura que a gente tava entrando, era bem nessa semana agora. Uhum. Daí ela falou pra mim assim, ó, cara, daí eu fui buscar sabão e tal, porque agora ela tá morando sozinha, buscar sabão que acabou, passei na frente da padaria, senti o cheirinho do pão. Meu, cara, eu tinha me estressado muito nesse dia, cara. Daí eu fui lá e comprei dois pãozinhos de francês, né? Uhum. Comprou um milho, levou pra casa e um cacho de uva. Daí ela falou pra mim que ela comeu dois pãozinhos francês, o milho e o cacho de uva. Daí ela falou pra mim assim, ó, meu, cara, eu comi isso tudo porque eu tava estressado, não sei o que, não sei o que, me incomodei tanto na empresa. Eu falei, tá, beleza, fulano. E resolveu o teu problema? Ela assim, não, não resolveu. Eu falei, tu ficou melhor ou pior? Ela assim, meu, fiquei pior, né? Porque eu comi dois pãozinhos franceses, um cacho de uva. Cara, eu fiquei, tipo, muito puto. Eu falei, cara, e aí? O que será que tu poderia talvez fazer pra não acontecer isso novamente, né, cara? Aí ela falou pra mim assim, ó, cara, tu me falando agora, e a gente tava na academia, né? Uhum. Tu me falando agora, a primeira coisa que me veio na cabeça eu poderia ter vindo pra academia, né? Porque pelo menos aqui eu ia conversar com Sim. alguém, eu ia desaparecer a cabeça e tal. Enfim, Uhum. tô contando esse negócio aí, a questão do estresse, das coisas de casa, eu lembrei dela, porque essa história aí ficou meio que marcada. Às vezes eu uso com algumas clientes minhas. Eu falei, cara, tem que parar pra pensar um pouquinho, né? Porque Uhum. se o cara for por impulso Sim, sempre no sim. negócio, o cara vai comer até um pedaço do rodapé, né? Então, mas Não, enfim, só perfeito. fugindo um pouquinho porque eu lembrei da Não, história. mas essa questão, tipo, ela explica do porquê que a gente tá fazendo a live, né? Porque, tipo, o problema, ele nunca é o problema. Então, tipo, é que nem Exatamente. emagrecer.
a gente bate e fala isso desde quando a gente começou. Tipo, emagrecer não é só fazer exercício físico, dieta, se você não saber por que você tá fazendo. Então, tipo, a ansiedade Exatamente. pode estar te engordando, e a gente já vai ver isso. Então, tipo, o teu problema de emagrecer, ele nunca é o problema de emagrecer. Tem outras coisas que tu anda fazendo, que tu ainda não descobriu, ou até descobriu, mas Exatamente. finge que não sabe, e aí tá te levando Ou até descobriu, pro mas buraco. não sabe o que fazer, né? Ou até Ou descobriu, mas não sabe o que ou fazer não, na situação. exatamente, eu não sabe o que fazer. Então, mas Perfeito, enfim. perfeito. Pô, e o que que a ansiedade pode se dizer que tem a ver com essa situação que a gente vem passando, por exemplo, hoje? Porque hoje a Não, gente tá num negócio muito louco, né? então, até, tipo, foi até bom a gente fazer nessa época, eu acho, porque quem porque tudo que a gente falou até agora aqui da definição e tal, ela está exatamente nesse sentido, né? Então a gente pode tipo, falar de preocupação, incapacidade e medo. É o que todo mundo está sentindo agora, creio eu, né? Porque, tipo, Uhum, incapacidade a gente não sabe, tipo, tu tá isolado em casa, então não sabe o que tu pode fazer, tu tá como se estivesse preso. Então tá uhum, numa incapacidade completa, não pode sair na rua, dependendo do que tu for fazer, tu pode ser preso, né? Se for algo tipo mais extremo, se tiver um comércio que tu quiser abrir, ou tu quiser, sei lá, andar por aí e ficar muito tempo na rua e alguém te parar, te fiscalizar. A preocupação, tipo, de não saber o futuro, tem gente que às vezes não sabe emprego, na né? hora que voltar se o cara vai ter emprego ou não. E aí o medo praticamente entra também na mesma situação, né? Então, quem é ansioso ou quem sofre de ansiedade nesse momento deve estar sofrendo ainda mais, e quem não é deve estar descobrindo que é agora, porque o cara tem que ter muita cabeça para conseguir lidar com isso tudo, né? Então, essa É, questão né? de ansiedade tem tudo a ver com esse momento. A gente que conhece um pouquinho já de como funciona esse fluxo de ansiedade já fica, né? Imagina para quem não Sim, tem, sim, tipo, sim. conhecimento nenhum, né? A pessoa ficar Exatamente. muito perdida, né? Exatamente. Então, E mas aí, enfim, a gente vai falar lá no final da questão da solução, né? Mas por isso que esse negócio de tu manter uma certa organização e tal, de ter alguns afazeres é que podem te salvar, né? Mas no final a gente vai contar certinho essa história aí. mas enfim. E cara, deixa eu te perguntar outra coisa. O que que tu acha que isso tenha relação? Tipo, tu acha que realmente tipo a ansiedade tem relação com obesidade, com alguma coisa assim? Bom, tem tudo a ver, né? Porque foi o que eu falei agora, talvez seja a válvula de escape Então, para muitas pessoas, né? então, Então, tu que tá, tipo, tá cru assim, que tu não leu, acho que não investigou tanto assim, o que que tu responderia se alguém te perguntasse, cara? o que? Isso tem tudo a ver Tu com acha que, eu. tipo, sabe Cara, por quê? Porque, tipo, não tem uma resposta pronta. É bem interessante o achado. cara, vou te dizer assim o que eu penso, né? Tu acha que Eu é penso causa ou pelo consequência? Eu fiz a pergunta errada. Tu acha que é causa ou consequência? consequência, né? Eu acho que é Na, consequência. na verdade pode ser os dois. Tipo, não é bem claro isso. Me explica então. Isso também é interessante, porque assim, ó, pensa o seguinte, tipo, não isentando, né? Não que não vai ser ou deixa de ser. Porque a obesidade ela não é considerada um problema psico, né? Não é uma doença psico, não envolve a tua saúde mental que nem a ansiedade. A ansiedade é uma doença Uhum. psico, ela tem problema, a pessoa tem um problema mental, não deixa de ser uma doença mental. Então, o que hoje a ciência coloca, tá? Ela diz que ela pode ser causa e consequência. O que isso quer dizer? Uma pessoa obesa, ela é obesa, tem esse problema, e aí ela sofre de angústia, ansiedade e tal, ela pode ficar ansiosa por causa disso, por ser obesa. Mas o contrário também pode acontecer. Então, a pessoa, às vezes, que ela tem o peso normal Pode e se tornar tal, obesa. aconteceu algum problema na vida dela, sei lá, tipo, terminou um casamento de anos, morreu alguém da Uhum. família muito próximo e tal, e aí ela vê a comida como uma saída, e ela começa a comer loucamente, e aí ela engorda. Então, Como, como uma válvula de escape, ponto, né? nesse ponto específico, a obesidade ela pode ser tanto causa quanto consequência. Mas a gente vê aqui especificamente na página, né, que a galera sofre, não necessariamente, né, não especificamente, mas dá para ver que a maioria é consequência. Né? Então, tipo, tem algum problema com o peso,
e aí acaba comendo ainda mais, e aí vem aquela questão do efeito bola de neve, né? Come ainda mais, tipo, problema com peso, come mais, problema com peso, come mais. Que nem tu falou da tua aluna ali, se ela não fizesse nada, né? Provavelmente ela estaria dentro desse ciclo. Algum tipo de estresse que leva a pessoa a comer mais, engorda, come mais, engorda, come mais, engorda, come mais, e assim vai. Então, praticamente, a ansiedade tem toda a relação com emagrecer e conseguir se manter magro, né? Falando Exatamente, isso, né? Se tu souber exatamente, controlar e saber exatamente. o que tu fazer numa situação dessa, talvez tu consiga amenizar o estrago que tu pode causar, né? Falando de emagrecimento em si, Sim, né? Então, se quando tu tu, tem a solução, exatamente. Se tu pega uma pessoa como causa, né, tipo, que a ansiedade levou ela a engordar, se ela conseguir uhum, controlar o peso, pode ajudar muito nela e pode, tipo, fazer um adianto bem grande aí em relação à tá. própria doença. Mas agora vamos falar no que interessa. E como a gente poderia ajudar nessa. Qual seria a Cara, solução para essa pessoa é, que se sente muito então, ansiosa? aqui é que tá um, um problema entre aspas, né? Porque como a gente está falando de uma doença, especificamente não tem como a gente dizer que isso vai resolver o seu problema, né? Tipo, tal coisa vai resolver o seu problema. Uhum, Mas é bem interessante porque também com o avanço dos próprios estudos, isso é bem relatado, antigamente era tratado especificamente com remédio, né? Era a base de muito remédio. E hoje, felizmente, a gente tem bastante terapia alternativa. E aí, uma delas entra, lógico, o exercício físico, né? Então, o exercício físico, especificamente do que a gente poderia falar aqui, ele não deixa de ser uma terapia alternativa. E aí também outras coisas bem interessantes, tipo meditação, que nem a gente conversou ontem, é uhum, também considerado uma terapia bem alternativa e tal. E aí, essas questões que a gente vê, principalmente nessa época, a manutenção e a organização de ter atividades para serem feitas, elas também conseguem fazer uma boa manutenção, porque, na verdade, se a pessoa ela sofre com um problema de antecipação, ela está sempre tentando prever, né? Então, ela necessita de uma ocupação para que nem ela fique aconteceu ainda. presente. Exatamente. Se ela se preocupa com alguma coisa Uhum, que vai acontecer no futuro, ela precisa se ocupar no presente. E aí dá para ver que essas terapias presente. alternativas elas vão ajudar bastante num tratamento, digamos, mais complexo, que seja um caso mais difícil, de alguém que está tomando remédio também, né? Acho que é a mesma coisa se pegar alguém Cara, que, tipo, alguém que tem dor, né, cara? O cara, supondo que o cara tem dor na coluna, tipo, ele vai tomar um anti-inflamatório, o anti-inflamatório vai só tirar a dor dele, não vai resolver o amenizador. problema, né? Só vai Sim, amenizar. sim. Tipo, não vai, Tampa o sol com a peneira, a legítima. exatamente. Exatamente, exatamente. Cara, eu vou te dizer uma coisa que talvez possa contribuir ou não, mas isso é um Sim. relato de uma amiga minha, uma cliente, Aham. e que foi muito bom, eu acho bacana usar. Ela foi num curso uma vez, sei lá, uns cursos de coach aí que tinha. E aí ela falou pra mim que ela pegou e botou uma pulseirinha, tá ligado? Aquelas pulseirinhas no braço e tal. E ela realmente, ela queria chegar lá no peso X e tal, não sei o quê. Aham. Então ela colocou a pulseirinha e ela dizia pra mim que cada vez que ela saía, ela curtia muito beber e tal, não sei o quê. Cada vez que ela saía, ela tava sempre com a pulseira, né? Então ela olhava pra pulseira e, pô, eu não vou comer porque eu tenho um compromisso ou algo assim que Uhum. ela criou lá juntamente Sim, sim, com o coach dela. Então talvez seja uma das coisas que possa ajudar nesse caso da ansiedade. sim, sim, sim. E chamando isso de ancoragem, né? Ela ancorou alguma coisa para lembrar o porquê que ela não poderia Exatamente, fazer, né? exatamente. Eu tenho facilidade isso com música, né? Mas às vezes não é fácil tu pegar música e Aham. ter um fácil acesso, né? Mas ancorar alguma coisa eu acho que pode ser uma Que boa tu solução ali. consiga lembrar, né? Eu Tipo, tu aconselho a lembrar. vai colocar um bilhete de alguma coisa na geladeira, vai colocar algum, tipo, um protetor de tela do teu celular, né? Alguma coisa que te lembre Sim, de tu conseguir ancora segurar, né? alguma coisa para. Não, e não só Exatamente. isso, né? Existe até um livro que eu comprei ali, eu dei ele pra Carol, né? Que ele se chama O Seu Porquê, né? Que tu aprende Aham. lá o porquê que tu faz as coisas, né? As coisas começam de meio que de dentro pra fora, um negócio assim. E quando tu descobre essa Uhum. parada aí, fica mais difícil tu desistir, né? Que é aquela mesma Sim, história que quando a gente foi lá pra pra Chapecó fazer o Chapecó. curso e tal, e cada vez que toca a Aham. música lá
do Coldplay lá, eu Coldplay. lembro lá que a gente fez o compromisso, tal, não sei o Aham. que, isso aqui. Enfim, mas é usar alguma coisa assim que faça tu lembrar, porque no momento a pessoa, sei lá, ela tá nervosa, estressada, ou nessa situação que a gente se encontra hoje, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? É encher a cara, é, sei lá, comer e tal. Talvez isso de Uhum. alguma forma Uhum. possa ajudar, né? Possa, Sim, sim. possa ter mais uma ferramenta ali na caixinha de ferramenta para ela usar. Essa é apenas uma, né? A outra Sim, seria a mensagem no celular. Por exemplo, eu vi que no teu celular tu tem uma, como é que se diz? Uma frase, né? Uma coisa assim. sim, tem uma Então é parada de bacana coisa. assim. Foto, tem gente que usa foto, tem uma clientinha que Aham. ela usa muito foto. Então é uma foto dela e se imaginaria, Tá cortando. né? Então Ah. nesses momentos ela tenta se controlar bastante. Uhum. Mas enfim, é só algumas coisas da minha vivência que eu vejo que as meninas fazem e conseguem burlar um pouquinho. Tem algumas até vou comentar agora também, que conseguem amenizar um pouquinho o dano, sabe? Porque quando, cara, tu passa por uma situação dessa, tu quer realmente comer o chocolate, tu quer realmente. E algumas delas Sim, sim, conseguem sim. fazer isso se tornar não tão catastrófico assim, sabe? Tipo, elas substituem, ao invés de comer, sei lá, uma fileira de chocolate Lacta normal ao leite, elas vão lá e comem uns 70%. Pô, o dano é Pelo bem menor, 70%. pensando no emagrecimento em si, né? Então, Aham. consegue amenizar um pouquinho, né? Pensando, de novo, pensando no emagrecimento. Então, existem algumas ferramentas que tu pode fazer para amenizar um pouco o dano. Porque realmente tem vezes que todo mundo, cara, passa por isso. Ontem foi um Sim. dia que eu passei. E eu Aham. tomei a minha cerveja, mas tomei sem culpa, sabe? Então é justamente isso, sabe? Enfim, achar, às vezes não tem como, tu vai ter que passar naquela estrada, então tu tem que dar um Não, jeitinho é, de ser o menos danoso possível, né? é inevitável, né? Sim, é inevitável. Ainda mais Mas hoje em enfim, dia era só uma no contribuição. tipo de. Sim, sim, no tipo de vida que a gente tem, né? Tipo, tá cada vez parecendo que o tempo tá mais acelerado e tal. Acho que a própria tecnologia contribui com isso. O acesso à informação parece que é tudo muito para ontem, né? Então, tipo, quando a gente Uhum, fala de emagrecimento, as pessoas sempre correm atrás, tipo, sempre estão em busca do caminho mais curto, tentar a coisa mais rápida, né? E aí, muitas vezes, nessa própria pressão, acabam caindo nessas armadilhas. Então, que nem tu falou, mas mais cedo ou mais tarde ela vai dar um tropeço, né? Importante que tu uhum, tenha saídas para que isso não aconteça com tanta frequência, a pessoa consiga driblar e consiga se sim. controlar. Deu uma travadinha aí, João. Deu? Para mim o Deu uma teu tá travadinha no travando. teu. Deu uma travadinha legal.